Antes de começar a análise, eu queria destacar isso. O torcedor corintiano 100% que passou pela minha frente, pela minha vida nesses últimos dias, quem torce pro Coringão, eu não vi um falar que a gente perderia pro Flamengo. Tá? E em jogo grande, com time grande, mesmo esse time, né, limitado que a gente tem, o Corinthians joga bem, tá? O Corinthians joga bem. Calou a nossa, Samir, tamo junto, Giovanni, vamos pra cima, que aqui é Corinthians, meu irmão. Ramon Dias, pra mim, acertou a escalação, e aquilo que eu falo, a primeira coisa que um treinador tem que acertar é a escalação. Se é uma Copa do Mundo, a primeira coisa que o treinador tem que acertar é a convocação, tá? E o técnico Ramon Dias acertou a escalação. Ele colocou, na verdade, o que temos de melhor, falando em jogadores que estão à disposição, falando em jogadores que estão disponíveis. Hoje o Bidu está melhor que o Hugo, o Fagner é melhor que o Mateuzinho, mesmo gordo. O André Ramalho é o nosso melhor zagueiro. Kaká e Félix Torres é sujeito a chuvas e trovoadas. Uma hora eles vão nos ajudar, outra hora eles vão entregar. A análise não muda. Aí o Corinthians fez uma linha de 5, depois com 2 jogadores na frente, né, com 2 volantes ali para fazer essa contenção, né, com o Charles e o José Martínez. O Charles aberto muitas vezes na direita, né? O José Martínez no meio, centralizado na frente da zaga, e o Garro, que vinha, né, caindo para o lado esquerdo ali, então fechava um 5-3-2, mas muitas vezes o Garro ficava lá na frente, junto com o Thales, ou depois junto com o Yuri, e quem fechava aqui na esquerda para marcar era o Thales e depois o Romero. Então ficava um 5-3-2, o Garro um pouco mais adiantado, teve também um 5-4-1, mas com o Garro às vezes ficando atrás do centroavante do Yuri Alberto. Não tinha o que questionar essa escalação. Porque você vai questionar quem? Quem que merecia ser titular ali? Então eu acho que ele acertou bem. Talvez o Yuri desde o início no lugar do Hector, mas não dá para questionar, porque ele tá vendo o treino do Hector e eu, Samir Carvalho, acho, pelo que eu vi do Hector contra o Juventude, que foi pouca coisa, um jogador que quando dominou a bola, sabia dominar a bola. Eu olho muito a qualidade técnica do jogador. Então não dá para questionar o Ramon, porque certamente ele está vendo no treino e tecnicamente o Hector está se sobressaindo em relação aos outros. Agora, tinha a questão física, que eu já havia avisado vocês, né? Que foi uma informação certeira, que eu falei que ele estava muito abaixo fisicamente e que se eles fossem acelerar o processo de estreia e para colocar em campo, ia correr o risco. Correu o risco. Fazer o quê? Correu o risco. Igual o Thales, que não tem condição de jogar 90 minutos, mas tem que pôr. O Thales Magno é o nosso melhor atacante. Acabou. Acabou. O Thales Magno tem o quê? 4 jogos com a camisa do Corinthians, com 3 partidas muito boas. Pô, o cara deve ter 4 jogos com a camisa do Corinthians e 3 gols. Eu não anotei, eu não fui conferir isso, depois vocês me ajudam. O Corinthians jogou melhor o primeiro tempo, teve mais oportunidades. Eu não gostei muito do Garro adiantado. Nesse sistema do Ramon, de linha de 5, às vezes ele espeta o Garro lá na frente, porque o Garro ajuda mais na marcação do que o próprio Thales. O Thales vem para fazer uma sombrinha aberta, né? Como depois foi o Romero no segundo tempo, e o Garro para marcar mais por dentro, ele espeta o Garro lá na frente. A gente fica sem a criação do Garro. Gente, se você pegar a minha análise, né, do intervalo, você tem que me seguir no meu canal de WhatsApp, o link está na descrição, você não acha pesquisando. Eu fiz uma análise lá do intervalo que eu falei, o Garro para o segundo tempo tem que vir mais para o meio. Cara, não deu outra. Deixou o Romero na cara do gol. Cara, se você espetar o Garro lá na frente, quem que vai enfiar a bola? Entendeu? O Garro pode muitas vezes precipitar, às vezes ele exagera nessas buscas de passe longo, tenta até um passe mais difícil do que o mais fácil. É normal, mas está acertando. Tem coisa que não dá para criticar. Não dá para criticar o Garro, tá? Não dá para criticar o José Martínez, por exemplo. Não dá para criticar o André Ramalho, por exemplo. Tem jogador que não merece crítica nenhuma. Thales, André Ramalho, José Martínez, o Garro, são jogadores que você não pode criticar no Corinthians. Por mais que eles possam errar, cara, são os que mais acertam, os que mais trazem equilíbrio e que, né, criam algumas oportunidades. Então, no primeiro tempo, eu achei o Garro muito espetado lá na frente, tanto que se inverteu a jogada, né? O Thales dá uma enfiada pro Garro, que sai na cara do Rossi e ele finaliza em cima do goleiro. Foi o contrário, era pro Garro estar enfiando uma bola pro Thales. Por quê?
Porque nesse esquema ele estava jogando como um segundo atacante, um jogador não posicional. Eu não gosto disso. No segundo tempo o Garro foi mais para o meio. O José Martínez, agora guarde isso que eu vou falar. Eu não vou criticar o José Martínez. Muita gente com medo. Ele vai voltar para o segundo tempo e vai ser expulso. Eu fiz a minha análise do intervalo. Cara, eu seria um hipócrita se eu criticasse o José Martínez. Porque era o jogador que eu estava pedindo há 3 anos aqui nesse canal. Nem sei se o canal tem 3 anos, deve ter 3 anos. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu cansei de ver Michael. Michael não marca ninguém. Quando recuperar, que vai embora. Cansei de ver Gabriel. O Gabriel só fazia uma média, jogou um ano no Corinthians, só fazia uma média com a torcida assim, ó. Só isso. Mas quantas vezes o marcador passava por ele? Duqueiroz, a maior enganação do meio campo que passou nos últimos anos. Bidou uma criança de lancheirinha em campo. Meu irmão, o Gerson ia deitar pra cima do Bidon hoje. Eu avisei vocês, tô falando que o Bidon fique no Corinthians e daqui 2 anos vamos ver se a gente colhe algum fruto. Eu sempre fui honesto com a questão do Bidon, porque tecnicamente ele é muito bom, mas não dá, o jogo é para adulto, o jogo é para gente grande, meu irmão. Você tá entendendo? Você pega esses jogadores que passaram pelo Corinthians, esses volantes, vocês podem me lembrar mais algum, Fausto Vera, que eu esqueci, que vocês não estão me lembrando também. Um monte de jogador. Aí vem um cara no meio. Entendeu? Chega junto. E eu acho o seguinte, hein? Teve gente que escreveu aí que o Martínez é fraco. Eu respeito a opinião de todos, mas eu discordo. Porque com a bola no pé também ele dá bom passo para frente. Bom passo para frente, sabe se posicionar e marca muito forte. E digo mais, eu acredito que os lances de cartão que ele tem cometido, porque foi 2 jogos também, né, gente? Estamos analisando Juventude e Flamengo. Nesses 2 jogos, os lances que você talvez ache que é exagerado para cartão é por falta de adaptação no futebol brasileiro, cara. Ele estava jogando lá um frescobolzinho, aquele futebol americano é desfile, entendeu? Futebol brasileiro, o que ele está tendo dificuldade? Velocidade, mais pegada, mais físico, principalmente mais velocidade, um jogo mais rápido. Então, às vezes, ele chega atrasado, porque lá o jogo lá é jogo para... Pô, o Matias Rojas chegou lá, já saiu deitando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu creio que muito lance dele para cartão exagerado, né, do José Martínez, é por conta lance para cartão, porque não estou falando que ele tem vários cartões, né? Porque ele tem 2 jogos só. Muitos lances dele é por conta de adaptação ainda ao futebol brasileiro. Charles fez uma partida muito boa também, O Thales tem que sair e vibra lá no banco de reservas, uma figura, até por ser revelado no Vasco, né? Ele estava empolgado. O Thales, sensacional, para mim, o melhor atacante que a gente tem. José Martínez, para mim, o melhor jogador da partida. Thales fez gol, Romero fez gol, o Garro deu uma bela enfiada de bola pro Romero, mas o José Martínez, para mim, foi o melhor, dono do meio campo, o melhor jogador da partida, passe vertical, chegando junto em toda a jogada, um jogador que precisa se adaptar ao futebol brasileiro ainda, jogou, meu irmão, cara corintiano, estilo Corinthians, velho, entendeu? Tava sentindo falta de um jogador assim. O Corinthians mantém o esquema no segundo tempo, mantém o padrão, ganha o jogo, armando com os alas, o Charles saindo bem pela direita. Cara, o Charles, de novo, a segunda boa partida dele, tá? Hoje o Charles é o meu titular do Corinthians já. Charles e José Martínez são os meus titulares hoje, tá? Comigo é assim, meu amigo. Jogou mal, eu vou falar que jogou mal. Jogou bem, eu vou falar que jogou bem. Eu elogiei o Charles contra o Fortaleza, fui criticado. Porque muita gente não esperava que eu ia vir com esse elogio, porque eu só estava criticando o Charles. Enquanto o cara jogar bem, eu não fico defendendo tese minha, não. Muita gente pode achar o Wesley. Pô, o Wesley eu saí vencedor até o final, né? Mas eu não queria isso. Eu queria que o moleque brilhasse. Igual hoje, o Fagner calou a minha boca e a sua, o Romero. Meu irmão, que assim seja. Você acha que eu quero ver o Corinthians na Série B, meu irmão? Você tá maluco, velho. 2 vezes? Pô, deixa assim, ó. A gente igual o Santos, que eu zoei bem os santistas, né, na Baixada Santista. O Palmeiras com rebaixamento a mais que a gente. Pô, meu irmão, eu quero por mim que continue calando a minha boca. O Corinthians joga dessa forma, ataca num 3-4-3, num 3-2-4.
num 3-5-2. O Corinthians tem variação tática. Oh, é tão, sabe? É de uma cretinice tão grande querer fritar o Ramon nos bastidores, que eu sei que isso aconteceu essa semana, pensando em Fábio Carille. Fábio Carille, como técnico, não como pessoa, é medíocre. O Fábio Carille é um jovem ultrapassado. O Luxemburgo ser ultrapassado, beleza, já tem o currículo que tem. O Filipão ser ultrapassado, beleza. Né? O Abel Braga ser ultrapassado, beleza. Agora o Carille, ele é ultrapassado. Então, assim, não dá para mandar embora o Ramon Dias. Ele é retranqueiro, os resultados não são favoráveis, mas o Corinthians tem padrão tático e o Corinthians tem perdido muito por conta de qualidade individual, qualidade técnica individual. Tá? O Corinthians estava jogando bem contra o Atlético Mineiro, lá na arena do Atlético Mineiro. O Corinthians perdeu por erro individual, tá? No final do jogo. O Corinthians estava jogando bem contra o Fortaleza, perdeu por erro individual, tá certo? Então, assim, quantas vezes o Corinthians, né, se não perde por erro individual da defesa, perde porque deixou de marcar lá na frente por questões individuais. Então, não dá para ficar criticando o Ramon Dias e querer. Ó, eu vou falar um negócio aqui para você, tá? Que ficou já usando aí os seus blogueirinhos, entendeu? Você é cretino, velho. Eu não vou falar quem, mas você é cretino em querer fritar o Ramon Dias já nos bastidores. E às vezes eu dou esse tipo de informação, o torcedor não entende, mas eu estou expondo uma situação que vocês precisam saber, entendeu? Precisam saber, tá? Vocês precisam saber o que está acontecendo nos bastidores, porque se eu não falar, quem vai falar? Claro, um outro pode falar, mas esse canal é muito marcado pelos bastidores. Então, não dá para questionar o Ramon Dias, porque taticamente, pô, o time teve variação tática hoje, velho, de novo. De novo. E hoje a bola entrou. A bola entrou. O Thales, quando teve que fazer, fez. O Romero, meu amigo, a gente sabe que o Romero não adianta. Ó, eu vou falar um negócio para vocês de coração. O Romero titular é um desastre. O Romero, para entrar com a bola rolando, é esperança. Não sei se vocês concordam comigo. Escreve aqui embaixo o que vocês acham. Vou repetir, essa é a minha frase. Veio na cabeça agora, tá? Romero titular é um desastre, é um a menos. Romero entrando com a bola rolando no segundo tempo, metade do segundo tempo para frente, é esperança. É esperança. Aí, ó, concordo plenamente. Concordo, falou tudo, Samir. Vamos ser sinceros, descreveu o Romero. É isso, velho, é isso. Vou repetir porque eu mesmo gostei da minha frase, né? Romero de titular é um a menos, é um desastre. Romero entrando com a bola rolando é esperança. É o seu Romero, velho. O Corinthians tem isso, pô. A gente tem que respeitar a história dos clubes, entendeu? Tipo o Tupanzinho, tipo o Dinei, né? O Dinei nunca foi jogador para ser titular do Corinthians. Ninguém, sou corintiano de arquibancada da época do Dinei e do Tupan. O Tupan, sim, teve um ano de 1990 e 91 maravilhoso. O Tupan mereceu ser titular. O Dinei nunca mereceu ser titular. Só que em 98 foi um baita de um talismã. Né? Tem coisa que é assim na vida. Romero é o novo talismã e acabou. Entendeu? É o novo talismã e acabou. Entrou, foi lá e marcou. E é incrível isso. E é incrível, cara. Ele não fez só o gol, não. Marcou bem, catimbou. Pô, teve uma bola na esquerda lá que ele humilhou o jogador do Flamengo, saindo jogando na defesa, como um lateral esquerdo. Vocês lembram do finalzinho do jogo agora? Então o Romero, velho, entrando, né, no segundo tempo, realmente é um jogador que é a esperança, né, de gols pra gente.